Obrigado pela tua companhia e pela tua atenção junto a este tutorial. Para quem não me conhece ainda, eu sou Luciano Viana, considero-me um instrutor do Blender 3D, não sou nenhum expert, tá pessoal? A minha funcionalidade aqui junto ao canal e os tutoriais é apenas transmitir o meu aprendizado junto a vocês de forma prática, para que vocês possam dar os primeiros passos no Blender e a partir daí, cabe a vocês se aprofundar ou não em relação ao programa. Existe uma infinidade de tutoriais aqui junto ao YouTube e à internet, que podem te ajudar a explorar mais ainda esse programa. Então, bom proveito e bom trabalho. No experimento de hoje, nós vamos gerar um efeito bem simples aqui, que é o efeito de vidro com o recurso de refração. E eu vou usar aqui o motor de renderização Eevee, que é o motor que vem como padrão no Blender 3D. Vamos ver como isso funciona de forma prática. Nós vamos então gerar o nosso cenário. Eu vou selecionar o objeto cúbico e vou usar o SY para achatá-lo pelo eixo Y. Eu faço o cubo se transformar nessa chapa que vocês estão vendo. Vou usar o S de escala para aumentá-la. Aqui eu vou ativar o objeto, que é o recurso Move. Ele vai fazer aparecer as setinhas de movimento e eu vou encostar o cursor na seta verde e arrastar ele um pouquinho mais aqui para a esquerda. Aqui onde eu tenho o nosso cursor, que é o cursor 3D, eu vou vir aqui em cima, no cabeçalho, que é o header aqui da 3D View, e vou usar uma mesh do tipo Monkey. É uma malha que simula aqui a face do mascote do Blender, que é a macaquinha Suzane. Eu vou dar uma certa inclinação nela aqui pelo eixo X, então vou usar o RX, só para ela inclinar um pouquinho. Vou dar um S de escala para aumentar um pouco e aqui nós temos o nosso cenário para entendimento aqui do recurso. Temos o objeto cúbico, do qual eu vou vir aqui na outline, em vez de usar o nome cubo, eu vou colocar vidro refrativo. E vou manter a nossa Suzane com o mesmo nome. Vamos então aplicar materiais. E esses materiais vão ser de acordo com o efeito que eu preciso gerar aqui, que é a transparência desse objeto para ele simular um vidro com o efeito refrativo. Então eu vou só desabilitar o transformador, clicando aqui em Select Box, e vou retornar minha atenção aqui para o editor de propriedades que fica à direita. Aqui nós temos os ícones de propriedade, nós vamos usar aqui para esse material um efeito, clicando em material, e nesse experimento aqui do cubo que se transformou no vidro refrativo, nós vamos usar uma superfície diferente. Nós podemos usar até essa, tá? Mas eu vou clicar nesse pontinho verde aqui. Isso vai aparecer para quem tem as versões 2.90. Para quem tem as versões 2.8 anteriores, esse pontinho de mudança aqui vai ficar no lado direito. Então, clicando aqui, eu posso mudar o tipo de shader que eu quero usar aí no efeito. Eu vou usar o shader Glass, que imita o efeito de vidro. Para eu ver o material aplicado, eu tenho duas formas de portas de visão. Eu tenho aqui a Material Preview, que é uma simulação experimental, e aqui eu tenho a renderização em tempo real. Eu vou mantê-la aqui na simulação experimental. E ele já aplica aqui um efeito, que é um material, como vocês podem ver, que dá uma aparência de vidro fosco. Nós vamos voltar a nossa atenção aqui para o ícone do render, que é essa televisãozinha que está aqui à direita. Para poder o efeito ocorrer, nós vamos precisar vir nas opções do render e ativar essa opção chamada Screen Space Reflections. Nós vamos abrir as suas configurações e vamos ter que marcar essa opção chamada Refraction para fazer o efeito de refração. Então aqui selecionando, eu já gero o efeito de refração possível, mas eu vou correr mais embaixo ainda até uma opção chamada Color Management, que é o gerenciamento de cor. Vou ativar a setinha da esquerda, usar o scroll, e aqui eu tenho algumas configurações, entre elas eu tenho o View Transform, que é a transformação pela vista. Eu estou usando aqui a condição Filmic. Vocês vão mudar de Filmic para o Standard. Com isso eu dou mais limpeza no efeito que eu vou gerar aqui com o vidro. Eu volto para a condição de material que eu apliquei no objeto cúbico. E aqui eu vou correr até as suas configurações. Eu tenho uma cor, eu vou mantê-lo como um branco por enquanto. Vou zerar esse Roughness.
para ele criar brilho no material de vidro. E vou usar aqui um IOR, que é um índice de refração da luz, tá? Com o fator 1.5. E vou ativar essa opção aqui embaixo chamada Screen Space Refraction, para criar o efeito da refração que nós precisamos. Notem que agora, ó, esse objeto já dá o efeito de refração do objeto que está por trás dele. Para melhorar aqui o nosso efeito, eu posso selecionar a face e aplicar nela um material também. Aí eu posso usar qualquer material que eu quiser. New, posso usar aqui o material Principal, posso usar um material metálico com um pouco de brilho e posso dar a ela aqui um efeito vermelho. Então temos aqui uma condição de transparência com a refração do objeto que está no fundo. Se vocês quiserem usar pela vista renderizada, que é em tempo real, vocês podem ativar. E aqui o que a gente precisa, na verdade, é dar luminosidade ao nosso plano de fundo para gerar aqui um efeito interessante na cena. Nesse caso, eu posso usar aqui o recurso Word e posso usar o Imagem HDRI para influenciar nessa iluminação do resultado. Nesse exemplo aqui, eu vou clicar em Color no pontinho amarelo. Quem tem as versões anteriores, é só clicar no pontinho que está à direita e ele vai abrir aqui um menu com 4 colunas. Entre elas, nós temos aqui a opção chamada Environment Texture. É nessa opção que a gente pode acrescentar a imagem HDRI que nós queremos usar. Imagem HDRI são aquelas imagens de vistas panorâmicas com recursos que vão permitir a gente criar um plano de fundo interessante e ela vai emprestar as suas cores com uma forma de luminosidade junto à cena. Então, selecionando aqui, vai ficar tudo rosa, não se preocupem. E vocês agora vão abrir aqui a opção Open e buscar a pasta onde vocês tenham baixado e gravado as suas imagens HDRI. A minha aqui estão as imagens que eu baixei no site chamado hdriheaven.com. Permite que vocês baixem essas imagens de forma gratuita. Aqui eu posso selecionar qualquer tipo de imagem, lembrando a vocês que imagens claras vão dar efeitos mais claros. Imagens escuras, efeitos mais escuros. E imagens com tom médio vão dar efeitos frios ou quentes, a depender do tipo de imagem que vocês usem. Então eu vou usar esse exemplo aqui de imagem HDRI. Open Image. Eu já tenho a influência dessa imagem aqui de fundo sobre a cena. E vocês vão ver que eu tenho o efeito da transparência com a refração bem apurado aqui junto à cena. Se eu quiser, nesse exemplo, ocultar a imagem, eu posso voltar no nosso configurador do Word, clicar em Strength, no pontinho que está aqui à esquerda, e usar aqui o recurso Redeft. Eu mantenho as propriedades da imagem sobre a cena. Posso vir agora na opção de materiais aqui, que eu empreguei, no caso aqui, ao objeto que é o vidro, rolar a barra, e aqui na opção Settings, que são as configurações do material, eu posso usar aqui um efeito Blend Mode, usando esse recurso, mudando de opaco para Alpha Blend. Eu crio aqui um efeito nas bordas do objeto de vidro para dar essas quinas bem mais apuráveis aqui no resultado. Fica aí a dica, bom proveito para algum recurso que vocês precisem aí junto ao Blender e bom trabalho.